Mais uma vez, amigos dos estudos, estamos aqui estudando o livro Nosso Lar, que foi psicografado por Francisco Cândido Xavier. Nós iremos estudar hoje o capítulo 46. Mas antes, vamos orar. Senhor Jesus, agradecemos pela tua presença que nos conforta, que possamos trilhar os teus caminhos, que possamos viver as sabedorias contidas no teu Evangelho. Abençoe, Mestre, todos aqueles que se encontram na escassez do pão, na carência afetiva e nos desertos da vida. Envolva todos nós, Mestre, diante das transformações planetárias. Fique sempre conosco, Mestre Jesus. Graças a Deus. É isso, amigos. Então vamos estudar o livro Nosso Lar, mais uma vez. Então vamos para o primeiro slide. Estamos no primeiro slide, livro Nosso Lar, capítulo 46, de nome Sacrifício de Mulher. O livro Nosso Lar foi psicografado por Francisco Cândido Xavier. Amigos dos estudos, nós iremos desenvolver hoje um tema muito interessante, conforme o nome do capítulo, Sacrifício de Mulher. Isto é, amigos dos estudos, a mãe de André Luiz vai encarnar a fim de que ela possa auxiliar, ajudar seu marido, Laerte, que se encontra na região do umbral, mas em condições melhores. Ele já está em condições de encarnar, mas a chamada encarnação compulsória, digamos assim, já que a mãe de André Luiz está esclarecendo ao André a respeito da necessidade deste sacrifício. E a mãe de André Luiz ainda acrescenta para o André que ela vai receber as duas amantes que envolvem o pai de André Luiz, Laerte, no umbral, que impedem o crescimento, a possibilidade de Laerte, o pai de André, marido da mãe de André, dele ter lucidez. Ele está envolvido nestas vibrações de sensualidade. Na sua última encarnação, Laerte não respeitou a vida conjugal e gerou estes resultados infelizes na região da sombra. De modo que Laerte vai encarnar e a mãe de André Luiz vai auxiliar este irmão, uma vez que, segundo a mãe de André Luiz, em diálogos interessantes, relevantes, que ela estabeleceu com André Luiz, ela diz que o inferior não pode subir, alcançar o superior, mas o superior pode alcançar o inferior. Resumindo, amigos dos estudos, a mãe de André Luiz, ela vai encarnar com este sacrifício de orientar o pai de André, Laerte, receber como filhas as amantes de Laerte. Realmente é o heroísmo. Enfim, amigos, este conteúdo e demais outros nós iremos refletir e desenvolver no estudo de hoje do capítulo 46. Vamos para o slide número 2, página 2. Estamos na página 2, temas do capítulo. Iremos analisar estes temas. E no item 1, temos mãe do André Luiz. Conforme dito, a mãe do André Luiz está se preparando para encarnar e amparar o pai de André Luiz, Laerte, que está vivendo as consequências da lei de causa e efeito. Laerte, na última encarnação, ele
não respeitou os laços matrimoniais com a mãe de André Luiz e gerou estas consequências. Nós devemos lembrar sempre que a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. E a mãe do André Luiz, agindo com este sacrifício, com esta abnegação, ela procura esclarecer o André Luiz que, a fim de que ela possa realmente ajudar, auxiliar, e são valores de profundo amor que ela tem pelo companheiro dela, que está vivendo naquela oportunidade, os equívocos, as ilusões, e dos quais ele deu continuidade após morte. E ele se encontra, conforme já mencionei, com duas amantes que conseguem limitar as ações do Laerte e também receber as vibrações da mãe de André Luiz e demais irmãos espirituais, a fim de que eles possam elevar a mente, o espírito de Laerte. Mas todos os esforços não geraram resultados positivos, só a encarnação de Laerte com a mãe de André Luiz, a fim de que possa erguer este irmão. E neste planejamento, da encarnação de Laerte, vão encarnar também as duas amantes, dos quais a mãe de André será mãe destas duas irmãs infelizes, porque existem magnetismos, vibrações que envolvem o Laerte com estas duas amantes. E na medida que o Laerte passa a ser o pai delas, naturalmente os instintos, os laços familiares vão atenuar e vão até sublimar essas relações, vão depurar estas relações. Então vamos para o item 2, a reencarnação do pai de André Luiz. A reencarnação do pai de André Luiz. Conforme já esclarecido antecipadamente, o pai de André, Laerte, não conseguiu evangelizar o seu espírito, se redimir em plena encarnação. Viveu as ilusões e imaginou que a vida após morte não existiria para ele. Lembrando sempre que o pai de André Luiz, Laerte, foi um homem materialista, comum da época, mas não respeitou a mãe de André Luiz, viveu a infidelidade conjugal, dos quais geraram essas consequências terríveis após morte. Ele ficou concentrado no umbral, envolvido com essas duas amantes, espíritos de vibrações inferiores, que não conseguem se libertar destas condições, esses espíritos, e envolvem, e conseguiram envolver, aprisionar, encarcerar o pai de André Luiz. No item 3 temos sementes de destino. São colocações de André Luiz que se encontram tais colocações no livro Evolução em 2 Mundos, também psicografado por Francisco Cândido Xavier. E segundo André Luiz, sementes de destino representa, de forma resumida, claro, amigos, são lembranças de erros voluntários que cada um de nós temos no passado, e tais erros ficam no nosso mundo mental, na nossa consciência. Com esses erros, sofrimentos, nós infelizmente transgredimos as leis de Deus, prejudicamos vidas, e tais sementes, elas representam o nosso destino, a necessidade de resgatar, a necessidade de recuperar, se redimir de tais erros, porque existem vítimas diante dos nossos erros, abusos. E quando temos necessidade de resgatar a nossa honra espiritual, nós encarnamos com esta coragem, a fim de que possamos alcançar
as soluções, a fim de que possamos atingir os objetivos da luz do planejamento espiritual. Então, tais preocupações sadias, digamos assim, de superar, de resgatar, de procurar ter uma nova história, uma nova vida no mundo espiritual, na erraticidade, tais pensamentos norteiam o nosso mundo mental. E pedimos a encarnação a fim de que possamos alcançar e superar velhos capítulos não resolvidos por cada um de nós. E André Luiz diz que são sementes de destinos, tais erros, lembranças de erros voluntários. E quando nós encarnamos, nós iremos ficar diante das nossas vítimas, que pode ser um filho, um companheiro, um amigo, e devemos amparar estes irmãos a fim de que possamos reparar, auxiliar, ajudar, sempre na base do cristianismo primitivo. Então vamos para o item 4. É uma colocação da mãe de André Luiz, da qual ela menciona neste capítulo 46. Ela diz o seguinte: Deus criou o livre-arbítrio, nós criamos a fatalidade. Vou repetir. Deus criou o livre-arbítrio, nós criamos a fatalidade. Segundo a mãe de André Luiz, nós criamos estas fatalidades na medida em que nós negamos uma vida com olhar em Cristo, em suas bases, em seus princípios luminosos, que libertam todos nós, mas é necessário que possamos caminhar com o Mestre. Mas quando nós negamos o sagrado, quando nós negamos o Evangelho do Mestre, a Boa Nova, agimos de forma rebelde, refratários da luz, nós criamos estas fatalidades que vão se apresentar no futuro, numa nova encarnação, como uma dificuldade de se relacionar, a escassez do pão, na medida que nós abusamos do excesso. Estas fatalidades são criações nossas, de vidas anteriores. Nossas personalidades abusaram do equilíbrio, da gratidão, da generosidade da vida. E, pela lei de causa e efeito, nós recebemos aquilo que cultivamos. E vamos receber estes destinos, estas fatalidades que nós criamos no passado. Então, a mãe de André Luiz estava muito inspirada. Realmente, ela resumiu muito bem as fases, os fatos que ocorrem em nossas vidas. Vou repetir esta colocação da mãe de André Luiz. Deus criou o livre-arbítrio, nós criamos a fatalidade. Vamos para a página 3. Página 3. Estamos na página 3, fragmentos do capítulo. Nós iremos fazer uma leitura em que a mãe de André Luiz vai explicar ao André, lembrando que André Luiz se encontra na colônia espiritual Nosso Lar e está dialogando com a sua mãe. Ela noticiou para o André que vai encarnar a fim de que ela possa ajudar Laércio, seu marido, e vai receber também as duas amantes como filhas. E André Luiz fica perplexo diante destas notícias e, ao mesmo tempo, percebe o espírito grandioso que a mãe dele representa. Então vamos fazer a leitura a fim de que possamos alcançar estas belezas espirituais. Somos carentes desses valores e precisamos nos preencher com estas consolações que a doutrina espírita nos oferece. Então vamos à leitura. Narração André Luiz. Há reencarnações que funcionam como drásticos. Ainda que o doente não se sinta corajoso, existem amigos que o ajudam
a sorver o remédio santo, embora muito amargo. Um momento na leitura, amigos dos estudos. André Luiz indagou a respeito do livre-arbítrio, da reencarnação do seu pai nestas condições, que será uma encarnação compulsória, e segundo o meu entendimento. E André Luiz diz também a respeito da liberdade de escolha. E a mãe André Luiz está explicando ponto a ponto sobre estas indagações que antecederam esta leitura que eu estou fazendo no momento. E ela coloca com muita clareza que o doente, de alguma forma, todos nós vivemos as nossas enfermidades emocionais, morais, espirituais. O doente precisa se sentir também o médico de si mesmo, perceber as suas enfermidades, a fim, na condição de médico, que ele pode desenvolver esta condição de ser um espírito sadio, voltado aos valores eternos, ele consegue suplantar a condição de enfermo para aquele que cura. Enfim, são as palavras da mãe de André Luiz. Então, voltemos à leitura. Narração André Luiz. Relativamente à liberdade irrestrita, a alma pode invocar esse direito somente quando compreenda o dever e o pratique. Momento na leitura. A mãe de André Luiz esclarece, elucida a respeito da liberdade. A liberdade irrestrita só pode ser invocada quando nós vivemos o dever e praticamos tais deveres, que são as virtudes, cumprir os nossos deveres. Então, a mãe de André Luiz associa a liberdade com virtudes, com qualidades espirituais. Vamos continuar a leitura. Narração André Luiz. Quanto ao mais, é indispensável reconhecer que o devedor é escravo do compromisso assumido. Deus criou o livre-arbítrio. Nós criamos a fatalidade. É preciso quebrar, portanto, as algemas que fundimos para nós mesmos. Finalizamos a leitura, amigos dos estudos, e a mãe de André esclarece com muita beleza a respeito das algemas dos quais vivemos. Estas algemas são invisíveis aos nossos olhos. Essas algemas representam as prisões que as nossas personalidades, quando tais personalidades não são equilibradas, não representam o valor superior da boa nova, estas personalidades ainda vivem com os velhos venenos, com os velhos monstros, que com tais comportamentos nós criamos prisões mentais. Tais prisões mentais se apresentam através de um arrastamento, de uma inclinação, de um temperamento difícil, de uma confusão de conceitos. Nós não conseguimos perceber o que é eterno e o que é transitório na vida corpórea. Nós negamos o sagrado e trocamos o sagrado com as coisas do nosso dia a dia, com as coisas profanas que não produzem a paz interna, a consolação. Por isso que o Senhor Jesus, no seu Evangelho, ele mencionou com muita beleza. Ele diz o seguinte: quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida em meu nome e pelo Evangelho, a salvará. Então, mestre, com muita sublimação, diz que devemos perder o nosso egoísmo, a nossa incoerência, as nossas trevas, sombras interiores. Devemos perder esta ausência de vida.
para que possamos viver com a vida maior, com a vida em abundância que Jesus prometeu no Evangelho de João. Então, quando a mãe de André diz que devemos quebrar as algemas, é a renovação do espírito. Viver e entender a beleza e a mensagem da cruz. Esta cruz que nos liberta, esta cruz que nos consola e nos dá vida interior, independente do mundo externo. Então, amigos, vamos para a página 4. Página 4. Estamos na página 4, correspondências doutrinárias. Então vamos, como de rotina, desenvolver o nosso estudo comparativo. Livro Nosso Lar, capítulo 46, é frisado em vermelho. Temos no quadro 1, livro Céu e Inferno, Allan Kardec. Hoje eu estou trazendo o artigo 6º do Código Penal da Vida Futura. E neste artigo, nesta norma codificada por Allan Kardec, podemos dimensionar a característica de Laerte, o pai de André Luiz, que ao desencarnar, logo ingressou no mundo umbralino, no umbral. E, conforme já dito, ele está envolvido por duas entidades femininas que escravizam o pai de André Luiz. E a mãe de André vai agir de forma heróica, vai encarnar para ajudar os três, não somente o marido, mas também as entidades femininas que, quando estavam encarnadas aqui, viveram na condição de amantes, podemos dizer desta forma, podemos fazer esta ilação. Elas se envolveram com o pai de André porque Laerte não viveu a fidelidade conjugal. Então vamos ver aqui as características do pai de André Luiz, na medida que ele, ao agir desta forma, ele contrariou este artigo 6º do Código Penal da Vida Futura. Então, vamos fazer a leitura para que possamos entender os nossos comportamentos, às vezes imaturos, às vezes comportamentos que já consagram o toque da luz, mas de alguma forma precisamos sempre do conhecimento, e o professor Allan Kardec nos ofereceu esta beleza do livro Céu e Inferno, e estamos estudando o Código Penal da Vida Futura como um estudo comparativo, apresentando os estudos do livro Nosso Lar. Então vamos à leitura. O bem e o mal que fazemos decorrem das qualidades que possuímos. Não fazer o bem quando podemos é, portanto, o resultado de uma imperfeição. Momento na leitura. Segundo o professor Allan Kardec, orientado pelos espíritos superiores, eles estão aqui mencionando, citando, que quando deixo de agir no bem, isto é, não fazer o bem quando podemos, é, portanto, o resultado de uma imperfeição. Então, amigos dos estudos, temos aqui neste trecho inicial do artigo 6º do Código Penal da Vida Futura, Allan Kardec menciona com muita clareza que deixar de fazer o bem quando podemos é um indicativo, é um resultado de uma imperfeição. No caso do Laerte, capítulo 46 do livro Nosso Lar que estamos estudando hoje, ele deixou de agir no bem quando ele escolheu, abandonou o seu lar emocionalmente, em termos sentimentais, abandonou, na medida em que ele viveu relações fora do casamento. Isto é, deixou a mãe de André Luiz, a sua companheira, e começou a se aventurar no mundo corpóreo. Isto é,
ele deixou de fazer o bem àquele lar, respeitando aquele lar, a fim de que ele pudesse alcançar uma melhor vida, uma situação melhor após morte, o que não ocorreu porque ele ficou inerte, ele negou esta bondade a favor do lar dele e a respeitabilidade diante da sua esposa, que hoje, naquela oportunidade, é claro, no segundo capítulo 46, ela vai se sacrificar encarnando pelos três, segundo a narração de André Luiz no capítulo 46 do livro Nosso Lar. Então vamos continuar a leitura. Se toda imperfeição é fonte de sofrimento, o espírito deve sofrer não somente pelo mal que fez, como pelo bem que deixou de fazer na vida terrestre. Então, amigos, segundo a inteligência do artigo 6º do Código Penal da Vida Futura, do livro Céu e Inferno, existem consequências quando deixo de fazer o bem. Porque não basta nós agirmos na bondade. Nós devemos evitar a omissão quando a bondade deve prevalecer, com todos os cuidados, com toda a vigilância. Mas o pai de André Luiz Laerte, ele agiu de forma equivocada, porque, segundo a colocação aqui do espírito que orientou Allan Kardec, o espírito deve sofrer não somente pelo mal que fez, como pelo bem que deixou de fazer na vida terrestre. Isto é, quando eu deixo de fazer o mal, já é um avanço. Mas deixar de fazer o bem, uma vez que eu fico inerte, nada faço, é também uma imperfeição, que vai gerar consequências, assim como ocorreu com o pai de André Luiz Laerte. Então vamos para o quadro número 2, o Evangelho de Jesus. Encontra-se em Mateus, capítulo 16, versículo 27. Temos as palavras do Mestre. Diz o seguinte: porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, como os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Amigos, finalizamos a leitura e temos aqui a beleza, a orientação profunda do Mestre Jesus. Isto é, a cada um segundo as suas obras. Laerte, ele, durante a vida corpórea, quais as obras, atitudes, ações que ele foi criando, que ele foi gerando na vida corpórea, quando ele estava encarnado. São atitudes de materialismo, priorizou o desejo, esquecendo a razão que nos dá uma moderação dos nossos atos, daqueles velhos impulsos. E diante da ausência de uma vida melhor em Cristo, o Mestre diz, a cada um segundo as suas obras. Se eu não conseguir viver o Cristo nas minhas atitudes, eu irei receber, após morte, consequências. E tais consequências têm valores educativos. Quando nós somos convidados a pensar a respeito da vida, dar um novo significado à vida. Então o Mestre nos ensina isso, a cada um segundo as suas obras. Vamos para o quadro 3, Livro dos Espíritos, questão 851. Esta questão vai falar a respeito da fatalidade, do destino, que são criações nossas. Nós criamos os destinos, as fatalidades em vidas passadas, e elas se projetam hoje. Quando abandonamos um lar, nós vivemos a fatalidade deste abandono, ou não, dependendo das nossas reações. Podem ser positivas e conseguimos
cobrir uma multidão de pecados com amor. O amor cobre uma multidão de pecados. Então, amigos, vamos fazer a leitura. Questão 851, Livro dos Espíritos. São conteúdos coincidentes com o capítulo 46 do livro Nosso Lar. Pergunta: haverá fatalidade nos acontecimentos da vida, conforme ao sentido que se dá a este vocábulo? Quer dizer, todos os acontecimentos são pré-determinados? E neste caso, que vem a ser do livre-arbítrio? Então vamos à resposta. A fatalidade existe unicamente pela escolha que o espírito fez ao encarnar, desta ou daquela prova para sofrer. Escolhendo-a, instituiu para si uma espécie de destino, que é a consequência mesma da posição em que vem a achar-se colocado. Eu só destaquei, finalizamos a leitura, amigos. Eu só destaquei uma parte da resposta, mas o Espírito Superior que esclareceu, apresentou esta resposta ao Livro dos Espíritos, na questão 851, esclarece que fatalidade são criações nossas, na medida em que nós criamos em vidas passadas sofrimentos, nós negamos uma vida verdadeira, este passado se projeta para o futuro. E a lei do retorno, a lei de causa e efeito, reapresenta este fato, esta circunstância, a fim de que possamos refazer os caminhos, mas os caminhos de forma correta, de forma prudente, moderada, procurando sempre os valores de natureza espiritual, os valores que vão nos libertar, não algemar, porque os valores do mundo, muitas vezes, representam algemas, prisões emocionais. O valor em Cristo nos liberta e nos dá uma vida independente, uma vida verdadeira, corajosa, heróica, independente do mundo objetivo, do mundo concreto, do mundo externo. Então aqui diz que estas provas, uma vez escolhida, institui para si uma espécie de destino. Se eu, em vidas passadas, eu escolhi viver de forma incoerente, confusa, priorizando o materialismo, eu estou me projetando para futuras encarnações em que terei grandes dificuldades de entender os valores da espiritualidade, porque no passado eu criei estes comportamentos, estes pensamentos, gerei um arquivo desfavorável, um arquivo vazio, inútil, um lixo emocional. Este lixo emocional, estes arquivos, se apresentam na vida presente para que possamos nos reeducar, desenvolver a reforma íntima. É isso, amigos dos estudos. Agradecemos mais uma vez, amigos dos estudos, pelo nosso encontro. Vamos encerrar os nossos estudos do livro Nosso Lar com a nossa oração. Senhor Jesus, Mestre amado Jesus, agradecemos pela vida, pela possibilidade de estudar o Teu Evangelho, de perseverar segundo os Seus ensinamentos contidos na Boa Nova, e que possamos viver as verdades do cristianismo primitivo. Fique sempre conosco, Mestre. Graças a Deus.